Olá, este é o vídeo de número 119, educativo da saúde integrativa, baseado em contextos clínicos reais. Aqui é o Dr. Neemias Ramos. Hoje é 8 de março de 26, vamos falar sobre obesidade mórbida, gordura visceral no DEXA e tempestade clínica. Isso. O que é isso, né, gente? Se você está com obesidade muito avançada, eu preciso de te dizer uma coisa, com carinho, com firmeza, tá? Não é só peso, é terreno inflamado, combustível para qualquer desgraça clínica, tá? É combustível, e o pior combustível para desenvolver qualquer tipo de doença no ser humano é a gordura visceral altíssima, alta. No homem acima de 500, na mulher acima de 300. É como se eu estivesse pesando essa gordura com o DEXA. Esse é o melhor equipamento que nós dispomos hoje para fazer isso. De baixo custo, embora só o IP cobre, mas os outros convênios não cobrem. Então, assim, infelizmente, os pacientes ainda têm que pagar por esse exame. Então, assim, o risco, então, não é só peso, é risco real e muitas vezes risco rápido. O que obesidade mórbida na prática? A medicina usa muito o IMC, peso dividido pela altura ao quadrado. O que é isso? É a altura vezes a altura, isso é a altura ao quadrado. Pega esse número, divide o peso que a pessoa tem, tá? Vai dar 2 e pouco, 3 e pouco, dependendo. Obesidade, IMC igual acima de 30, isso é a obesidade, tá? Obesidade grave, grau 2, é IMC, quer dizer, índice de massa corpórea ou corporal, igual a 35 ou acima disso. Obesidade mórbida, grau 3, é o IMC igual ou acima de 40. E tem um ponto importantíssimo, mesmo com o IMC menor, se a pessoa já tem pressão alta, diabetes, apneia do sono, fígado gorduroso, coração doente, e isso, o risco sobe muito. E se fuma, é o caos, né? 2. Por que eu começo pelo DEXA e pela gordura visceral? Porque eu não quero olhar só a balança, tá? Ela me engana. Eu quero olhar aonde está a gordura. Existe gordura embaixo da pele, mas existe a gordura visceral. Aqueles pneuzinhos não me interessa muito. Eu quero saber aquela gordura que está lá escondida, na buchada, lá dentro do ventre, que o cirurgião não consegue tirar. Eu quero saber quanto ela está pesando, quantas gramas a pessoa tem. Aquela que fica por dentro, envolvendo fígado, intestino, pâncreas. E nem sempre aparece gordura no fígado, esteatose hepática na eco. E essa é a mais perigosa. A gordura visceral é como um órgão inflamatório. Ela solta substâncias que aumentam resistência à insulina periférica, pressão alta, inflamação do vaso, risco de trombose, risco cardíaco e cerebral, tá? Infelizmente, só nós que pedimos o DEXA, só nós que temos a experiência com DEXA. Então, quando eu peso a gordura visceral no DEXA, eu estou pedindo o tamanho do incêndio, não só a fumaça.
Terceiro, por que os eventos graves chegam como tempestade clínica? Porque o corpo aguenta por um tempo e aí, de repente, descompensa. E quando descompensa, vem tudo junto, em forma de tempestade, por exemplo. Tá? Parece que as coisas estavam bem. E aí vem o infarto, vem o AVC, trombose, embolia, crise hipertensiva, descompensação do diabetes, apneia do sono severa, insuficiência respiratória, esteatose avançada do fígado, até cirrose, porque essa gordura pode levar a cirrose no fígado, piora abrupta de dor, inflamação, perda de mobilidade. E aí você pode perder a grande janela de tratar com calma no ambulatório. 4. Mas eu sou jovem ainda. É exatamente por isso que eu me preocupo. Muita gente com obesidade muito avançada entra numa trajetória de menos movimento, mais dor e cansaço, mais inflamação, mais risco. E sim, muitos não chegam bem aos 60 anos, se nada mudar. Não porque vai acontecer com certeza, mas porque o risco acumulado ficou alto demais. Quinto, as possibilidades terapêuticas hoje, do menos invasivo ao mais invasivo. Eu gosto de pensar em escada terapêutica. Degrau 1, medicina integrativa raiz, diagnóstico mais estrutura. Aqui entram os pilares que parecem simples, mas não são os mais poderosos quando bem feitos. Mas são os mais poderosos quando bem feito. Eu disse é afirmativo. Movimento do seu jeito, começando pequeno e constante, tá? Então, pequeno e constante. Sono, porque sono ruim aumenta a fome, a ansiedade e resistência à insulina. Alimentos, estratégia, não sofrimento. Saúde emocional, comportamento, compulsão, estresse crônico. Então tem que ver essa parte de comportamento, compulsão, estresse crônico. É claro, investigar causas e comorbidades. Ver os hormônios, a apneia do sono, fígado, inflamação, deficiências de sais minerais, vitaminas, dor, mobilidade está comprometida. Isso não é motivação, isso é método. Degrau 2, nutrição funcional bem feita. Não é a dieta da moda, é um plano que considera proteína suficiente, saciedade, redução de ultraprocessados, correção de deficiências, ajuste do intestino e do fígado, estratégia realista para a sua vida, tá? Degrau 3, bariátrica química, medicamentos para controle crônico do peso, são as canetas. Hoje no Brasil a Anvisa já aprovou tirzepatida, que é o Mounjaro, para controle crônico do peso, além de dieta e atividade. E mas essa ainda é cara, a semaglutida, o Wegovy, vem ganhando indicações importantes, inclusive ligadas a risco cardiovascular em pessoas com obesidade, sobrepeso e doenças cardiovasculares estabelecidas. As canetas não substituem dieta e movimento, por favor.
vocês têm que primeiro fazer o movimento, um programa, mês antes, programa de movimento, que é musculação, a alimentação funcional, né? Suplementação das necessidades, das deficiências de vitaminas, sais minerais, tá? Primeiro comece assim, não tenta usar as canetas como para substituir por ociosidade, por preguiça. Não vai funcionar. As canetas funcionam mais num contexto favorável, tá? Aí quer culpar as canetas que não funcionou. Não é assim, tá? Tudo errado, tá? Por isso que tem que ter receita médica. Outra, a semaglutida, o Wegovy, é mais barato do que o Mounjaro. O Mounjaro consegue perder até 40 ou mais quilos, tá? Então, assim, e a tirzepatida, que é a Mounjaro, costuma ser pelo menos 50% mais cara do que o Wegovy. Então, além disso, diretrizes brasileiras recentes colocam semaglutida 2 e 4 e tirzepatidas como opções de alta eficácia em obesidade grau 3. 3, vocês lembram? 3 é a obesidade mórbida, quando tem o IMC acima de ou igual a 40, tá? Outras opções usadas no Brasil incluem combinações e medicações específicas, cada um com seu perfil, riscos e benefícios. Isso tem que ser escolhido por diagnóstico e segurança, não por moda. Agora, um aviso direto, gambiarra dos cliques, né, para tornar mais barato. Dose improvisada, caneta fracionada sem orientação, produto paralelo, manipulado, duvidoso. Isso pode dar dose errada, forte demais ou fraco demais, efeito colateral forte, desperdício de dinheiro, risco sanitário e falsificação. E principalmente você acha que está tratando, mas não está tratando direito. Aí diz que a caneta não presta. Eu entendo o custo, mas atalho errado vira prejuízo grande. Degrau 4, cirurgia bariátrica, a mais invasiva. A cirurgia pode salvar vidas em casos bem avaliados, né, indicados, mas é o degrau mais invasivo, com riscos, complicações e necessidade de acompanhamento para o resto da vida. E não é, tu precisa perder peso, abaixo de 200, porque acima disso tu não consegue nem fazer essa cirurgia, né? Então, assim, aqui entra, e outra, ela tira toda essa gordura, mas a gordura visceral, tu tem que tratar, ela não vai tirar isso. Tu vai perder a gordura visceral por inanição, por fome, quer dizer, e tu vai perder o estômago, tu vai perder a absorção de várias vitaminas, ferro, tu vai ter que fazer reposição para o resto da vida. E enquanto que a bariátrica química não se retira pedaço de estômago. Aqui entra um ponto prático, e o peso e o tamanho do corpo pode limitar exames e procedimentos. No DEXA, por exemplo, a capacidade do equipamento varia. Em muitos aparelhos fica por volta de 160. Em outros pode chegar a 200. Aqui no nosso meio é 160. Mais do que isso, não dá para colocar uma pessoa no DEXA para medir a gordura visceral. Quer dizer, a pessoa até fica inviável para ser avaliada. Depende do modelo, então. Ou seja, acima de certos pesos, você pode precisar de estratégias alternativas para medir composição corporal e risco. E às vezes precisa de centros com estrutura maior. Sexto ponto. Então, qual é o caminho inteligente? É este. Primeiro, diagnóstico objetivo, incluindo gordura visceral, quando possível. Segundo, plano estruturado, movimento, mais sono,
mais comida, mais mente, mais comorbidades. Terceiro, medicamento quando indicado com acompanhamento. Quarto, cirurgia só quando necessário, num lugar certo, com preparo e sequência. A meta não é emagrecer rápido. A meta é reduzir risco e recuperar função e ganhar futuro. Se você está com obesidade mórbida, você não precisa de culpa, você precisa de estratégia, método e acompanhamento sério. E a pergunta que muda tudo é: quanto de gordura visceral eu tenho hoje? E qual é o meu risco real agora? Esta é a pergunta, eu tenho que fazer essa pergunta sempre. Qual é o peso da minha gordura visceral? Mas eu sou magro, não interessa, eu preciso saber. Não é só gordo, tá? Obrigado pela atenção.